Fala pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma nova funcionalidade que foi desbloqueada no ChatGPT agora sobre a análise de dados. Eu tô falando de análise em CSV, Excel, dashboards, gráficos, consolidação de gráficos, tabelas, etc. O ChatGPT está extremamente poderoso agora em relação a isso e tem uma aplicabilidade tremenda, tanto aí para você, na sua vida pessoal, como na sua empresa. Então é interessante que você saiba disso. Vamos para a tela. Aqui na tela, a primeira coisa que eu quero trazer é uma amostragem de dados. E a primeira análise de dados que eu quero solicitar é: eu vou pedir, me dê os dados de criminalidade separados por estados no Brasil. Isso aqui é fake, isso daqui é só pra gente ter massa de dados pra gente poder trabalhar. Caso ele coloque finalmente nessa forma, em tabela, os dados, ficou legal pra caramba, mas não disponibilizou pra gente como planilha. Como assim, Rodrigo? Isso aqui é uma tabela, não é uma planilha. Então você pode pedir pra ele: coloque em uma planilha. Prontinho, agora sim ele colocou numa planilha. Clica aqui em expandir tabela. Veja que o ChatGPT agora ele está integrado com essa planilha. Se eu for selecionando algumas células, veja ali embaixo na direita que ele sabe a quantidade. Então, por exemplo, eu vou selecionar alguns roubos aqui de alguns estados específicos, por exemplo. E vou pedir a partir dessas 8 células para ele extrair algo específico sobre esses dados. Por exemplo, qual a média? É algo muito bobo que o Excel faria de uma maneira muito mais fácil, mas isso pode ser utilizado numa escala muito maior do que isso. Inclusive, você pode selecionar uma coluna inteira, caso você queira. Para os estados de A a P, por exemplo, me dê a média de roubos. Prontinho. 8.500 roubos para os estados de A a P, ou seja, Santa Catarina, São Paulo, Roraima, Rondônia, etc. Todos antes do P, depois do P, perdão, não serão considerados. Como eu disse, isso daqui é uma pequena massa de dados para a gente entender do que o ChatGPT é capaz com essas novas atualizações, ok? Uma coisa muito interessante, você pode pedir para ele converter agora essa planilha em gráficos e já vai estar pronto para uma apresentação. Por exemplo, represente em gráfico de barras. E aqui está, ele faz para você e obviamente que você pode pedir para ele fazer gráfico de pizza, etc. Essa nova funcionalidade de análise de data, o Data Analysis, está extremamente poderoso. Então agora cabe a você ser criativo e entender que não é sobre o que ele pode fazer, é sobre o que será que ele não pode fazer. Então leva isso para dentro da sua empresa, cria apresentações, ele também pode consolidar dados, você pode agora colocar uma planilha que está no seu Drive dentro do ChatGPT e pedir para que ele consolide com isso. Por exemplo, adicione uma coluna com a renda média de cada estado. Perfeito. Ele adicionou agora uma coluna com a renda média. O que eu poderia perguntar para ele? Você acha que tem alguma correlação entre violência e renda? É uma pergunta até polêmica, mas aplicando aí para os seus gráficos, para as suas análises, eu tenho certeza que vai ser muito útil. Veja que ele dá uma resposta técnica. A correlação entre o número de roubos e a renda média nos estados do Brasil é de aproximadamente 0,75. Isso indica uma correlação positiva moderada a forte, sugerindo que, à medida que a renda média aumenta, o número de roubos também tende a aumentar. E provavelmente também com a quantidade da população. São outros dados que você pode agora começar a brincar, obviamente, como eu disse, isso aqui é uma massa de dados exemplo, você utilize isso agora no seu dia a dia. Espero que eu tenha te ajudado, sou Rodrigo Bagatinho, seu consultor de inteligência artificial.